Tá bom, então. Mais uma aula aqui de número não sei quanto para a gente poder estar falando sobre os nossos operadores lógicos, tá? Antes de eu falar sobre tudo isso, alguns recadinhos que eu tenho dar para vocês, tá? Primeira coisa, que é nesse vídeo a gente vai falar sobre os chips dos operadores lógicos, então a gente vai abordar sobre o AND, o OR, o NOT, inclusive a gente também vai falar as aplicações dele no dia a dia, na programação, a definição do conceito e exemplos. É isso que eu prometo para vocês nessa aula e vai ter bastante conhecimento, tá bom? Então deixa eu abrir rapidão aqui o meu bloco de notas para eu poder dar 4 recadinhos super rápidos, tá, para vocês e importantes. Primeiro recado é para vocês acessarem o nosso curso aqui na descrição de lógica de programação. Então esse vídeo juntamente com outros vídeos que eu tenho para poder falar tudo sobre lógica de programação e destrinchar esse conhecimento para que vocês se destaquem das outras pessoas no mercado. Fechou? Segunda coisa, esse vídeo aqui ele é teórico. Por que ele é teórico? Porque não adianta nada você tentar a prática e você não saber nem a base, nem o conteúdo teórico. É por esse mesmo motivo que você não pega simplesmente e dirige o carro. Você tem que ter um conhecimento prévio antes disso. Segunda coisa, esse vídeo aqui ele está dividido em capítulos. Se vocês forem olhar aí na timeline, ela vai estar mais ou menos assim, uma linha. O vídeo está sendo, percorrido aqui e ele vai estar dividido em capítulos. Se você quiser pular para uma parte que eu falo do OR, do NOT, do AND, enfim, fica à vontade de pular para qualquer momento do vídeo que você tem esse privilégio aqui no nosso channel. E a última coisa, tá? É que esse PDF aqui que eu estou usando para poder fazer as explicações, ele está completo aí na descrição, tá? Caso vocês queiram fazer estudos mais tarde. Dado todos esses recados, a gente já pode começar falando sobre os operadores lógicos. Então tá. O que são, os operadores lógicos? Primeira coisa é que eu quero que vocês entendam, cara, que a programação, deixa eu até colocar na minha cara para vocês entenderem bem. A programação, ela está intimamente ligada com o seu dia a dia. Parece que não. Por mais que você não seja feito de peças eletrônicas, nem tenha um bando de código tatuado nas suas costas, por mais que não exista essa situação, cara, a programação está no seu dia a dia. Porque os elementos que a gente usa na programação são baseados numa lógica que a gente tem na nossa vida inteira. Então, sabendo disso, 3 palavras que você usa muito no seu dia a dia, se você soubesse as 3 palavras, tudo sobre operadores lógicos, praticamente você vai ter de cor e salteado na sua mente. Então tá, vamos entender essas 3 palavras centrais, tá? Centrais, esse termo é importante, porque são as principais palavras quando a gente está falando de operadores lógicos. Então tá, não. Mano, quantas vezes você já não falou não na sua vida? E ele está intimamente ligado com os operadores lógicos. Então pensa assim, se você chega numa pessoa e fala, cara, não faça tal coisa, significa que você quer que a pessoa faça o oposto de fazer tal coisa. Qual que é o oposto de fazer algo? É não executar aquela ação, não fazer aquilo. Então o não, ele tem esse sentido de inverter o sentido, tem o sentido de bloquear. Então, na programação a gente vai ter essa mesma coisa, só que vai ser como? Inverter o valor de uma verdade de uma condição, tá? É importante, tá? Antes de vocês começarem a entender isso aqui, rapidão que eu esqueci de falar, essa aula ela tem 3 conhecimentos básicos, tá? Que você tem que ter. If else, porque a gente vai estar usando o tempo todo, e os nossos queridos booleanos, tá? Booleanos. Nem apareceu aqui, mas a gente fica para cá, os booleanos, tá? Por que esses 2 conhecimentos? Toda vez que a gente está vendo sobre operadores lógicos, esses conhecimentos vão estar o tempo todo em cena, vão estar o tempo todo sendo executados. Então, assim, é muito fácil você ver operadores lógicos com condições if else. Por quê? Porque eles auxiliam nessas condições. Então, não se preocupe com isso agora, só saiba que esses conhecimentos são conhecimentos prévios que você tem que ter, tá? E eu expliquei eles em aulas anteriores e está no nosso curso, caso você queira acessar. Então tá. O não, ele tem esse sentido que eu já falei de inverter o valor de uma condição verdade. O ou agora. O ou, ele tem um sentido de alternância. Como assim alternância? Se eu peço para você, ó, deixa eu até vir aqui embaixo. Eu peço para você, cara, compre ou batata, tá? Ou batata ou cenoura. O que isso significa? Significa que eu quero que você compre batata e cenoura? Não. Tô pedindo para você escolher um dos dois. Ou seja, se você vai no mercado e fala, mano, eu tô fazendo uma receita aqui, pode ir tanto batata quanto cenoura. Escolhe aí o que você achar mais gostoso e compra. Você, ou é um ou é outro, você que escolhe. Aí você vai lá, você vai no mercado,
Você olha a batata e fala, que batata, mano. Aí você vai lá e compra a batata. Aí chega, você me entrega a batata e fala, Tó, eu vou ficar bravo? Óbvio que não, porque eu falei ou um ou outro. Ou seja, você tem a chance de escolher tanto um quanto o outro, tanto faz. Então essa é a ideia do ou. E o nosso e, que vai aparecer lá em cima? O e, ele tem um sentido de junção, de soma, de integração, de intersecção, tudo que tem são no final. Então assim, se eu peço batata e cenoura, se você me trazer só cenoura, eu vou ficar bravo com você. Porque eu falei, mano, você é retardado, cara. Eu pedi pra você trazer os dois, não só um. Aí eu vou ficar bravo. Agora, se você trazer, ao invés de um dos dois, você trazer os dois juntos, eu vou ficar feliz. Então o E tem esse sentido de soma, fechou? Então, sabendo essas três palavras, você já sabe a maioria dos conteúdos de tipos de operadores lógicos. Aí você fala, sério mesmo? Eu já sei praticamente tudo? Sim, já sabe praticamente tudo. Tudo vai se basear nesses elementos. Não ou e relacionados a if else e os booleanos. Então, operadores lógicos está nessa linha de raciocínio que que você precisa entender, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar do e com exemplos, né? Tem que ter exemplos na nossa vida. Então tá. Esse operador retorna verdadeiro somente se ambas as condições forem verdadeiras. Ou seja, não adianta você me trazer só batata e esperar que eu vou retornar verdadeiro. Entendeu? Se você me trazer só cenoura, eu não vou retornar verdadeiro. Para eu retornar verdadeiro, tem que trazer tanto batata quanto cenoura. Pensa que eu sou um programa de computador. Eu só retorno verdadeiro se você fizer e, se você juntar os dois elementos. Então essa é a ideia do e, tá? Ele vai retornar verdadeiro se ambas as duas condições forem verdadeiras, né? Então vamos ver o exemplo aqui. Você está fazendo uma pergunta e você quer resposta para essas perguntas. Você fala assim, cara, tá chovendo? Aí você vê, é verdadeiro. Eu tenho um guarda-chuva? Tenho, eu tenho um guarda-chuva, então é verdadeiro. Ou seja, se a resposta só vai ser sim, ou seja, a sua pergunta só vai ser totalmente respondida se você responder as duas perguntas. Ou seja, as duas perguntas seriam verdadeiras. Então essa é a ideia do e, essa é a ideia de junção. Ou ele vai ter uma ideia de alternância. Então, no caso, você faz uma pergunta assim, pô, se eu posso sair se eu tiver um guarda-chuva ou se eu tiver um capuz? Pode. Por que que pode? Porque se você quiser sair agora da sua casa chovendo e você tem um guarda-chuva, você pode? Pode sair. Se você quiser sair, você não tem um guarda-chuva, mas você tem um capuz, você pode sair? Claro que pode sair. Então a ideia do ou é tanto faz se é um ou se é outro. Se você tem um pelo menos, ó, essa palavra é muito importante, já está escrito aqui, ó, pelo menos uma das condições for verdadeira, você tem verdadeiro no resultado. Então assim, não importa se você tem um verdadeiro e um falso. Desde que seja um verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Porque tem um ou no meio. E se fosse e aqui em vez de ou? Vamos analisar o que seria se fosse e? Pensa aí, pensa na sua cabeça. Escreve nos comentários o que seria antes de eu falar o que é. Escreveu? Escreveu mesmo? Então tá. Se fosse verdadeiro e falso, daria merda, né? Porque teria que ser verdadeiro e verdadeiro para dar verdadeiro. Por quê? Porque eu quero que as duas condições sejam verdadeiras. Aqui, no caso, é ou um ou outro. Mas se fosse as duas, daria falso. Porque tem um falso no meio. Fechou? Note o não, tá? O que acontece? Se a gente faz a pergunta assim, cara, tá chovendo? Aí você responde a pergunta e fala, sim, tá chovendo. O não, ele vai servir para dar o oposto do sentido. Então, se você tá vendo aqui, tá chovendo, significa o quê? Que é verdade, tá chovendo. Tá acontecendo. Isso é um fato, tá ocorrendo. Agora, se eu venho aqui na frente e eu coloco um não, a partir do momento que era verdadeiro, virou falso. Por quê? Porque se não tá chovendo, não é verdade. É mentira, não tá chovendo. Então é o oposto. Ou seja, o não, ele tem um sentido de inverter o valor, tá? Meu Deus do céu, eu não entendi até agora como que isso pode se aplicar na programação. Olha no meu olho aqui, presta atenção. Se você pensou uma frase dessa, cara, olha pra mim, eu tô bravo com você. Porque assim, cara, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter a teoria para poder entrar na prática. Então, antes, cara, de você entender como que se aplicar na programação, você tem que ter o conhecimento do porquê
como que isso funciona e tudo mais, tá bom? Então tá. Agora entendido para que serve o não, para que serve o e, para que serve o ou, tudo isso que você vê no seu dia a dia, vamos começar a introduzir a programação. Tá? Presta atenção aqui. Na programação, você não pode simplesmente chegar e escrever assim: crie um programa de escolha entre batata, batata ou cenoura. Você não pode simplesmente fazer isso e esperar que retorne alguma coisa. Que o programa fala, tá bom, vou criar um programa. Não é assim que funciona. Você tem que programar. Mesmo que você coloque aqui maiúsculo, não vai fazer diferença alguma. Porque a programação não é só escrever. É escrever, só que escrever em forma de código. Então, quais são esses códigos? Aí que tá, é o que a gente vai ver agora. Então tá. Quando você vai representar o ou, não é deixar ele maiúsculo que vai fazer ele representar. É o quê? É você escrever ou duas barras em pé, ou or. O ou na linguagem de programação. Pensa que na linguagem da máquina, o ou significa ou essas duas barras em pé, ou o or. Que ou? Por quê? Porque dependendo da linguagem de programação, pode ser uma coisa ou pode ser outra, tá? Vai depender. Mas os dois casos representam a mesma coisa. Ou. E o AND? O AND, ele representa o E. E ele pode ser representado como dois E's comerciais ou o AND, que a gente já falou. O NOT o não é a mesma coisa, pode ser representado como exclamação ou como NOT. Tá? Isso daqui não, acho que não é muito decoreba. É decoreba, né? Mas é muito intuitivo, porque tudo aqui tem inglês e isso daqui é. A única parte que você vai ter que decorar mesmo é essa daqui. Mas enfim, essas são as representações na programação do ou, do e e do não. Fechou? Saibam disso. Então por isso que aqui está escrito a not, aqui está escrito, quer ver? Aqui está escrito or, aqui está escrito end. Fechou? É isso. Então vamos ver o exemplo do uso no dia a dia. Tomando decisão se a gente vai ir ao parque com base no clima e no tempo. Ou seja, você depende do que para poder ir no parque? O que você depende para ir no parque? Você depende do clima e do tempo disponível para ir para o parque. Se tá chovendo, mas eu tenho tempo de sobra, eu posso ir ao parque? Porque tá chovendo. Porque tá chovendo. Não posso ir ao parque, tá chovendo. Agora, se não tá chovendo, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um milhão de coisas, como que eu vou ao parque? Eu não vou. Ou seja, depende das duas condições para isso ser verdadeiro. O E. A decisão de compra. Se compre uma camisa com base na promoção no desconto, vai fazer diferença? Não. Se você comprar com base na promoção, ou se você comprar com base no desconto, de qualquer jeito você está economizando dinheiro. De qualquer jeito. Show? Quem não gosta desse símbolozinho de 50% off nas coisas, né? Enfim, aplicação na programação. Então, tá. Isso daqui é uma forma da gente programar. If, que é o nosso querido se, que a gente já viu em aulas anteriores, e está chovendo. End, que é o nosso e. Vamos primeiro fazer isso. Primeiro a gente traduz, depois a gente vê. Se está chovendo e tem guarda-chuva, print. O que é o nosso print? É o nosso escrever, né? Escrever na tela. Você pode sair. Caso contrário, escreva. Aqui eu vou substituir para escreva também. Fique em casa. Ou seja, vamos ler como seria em português essa linguagem de programação. Se está chovendo e tem guarda-chuva, escreva você pode sair. Caso contrário, escreva fique em casa. Tá vendo que se você só olha isso daqui, ó, você fica assustado, falando, meu Deus, o que isso significa? Só que não é nada demais, cara. Não é nada, não é absolutamente nada demais. Traduzindo, tudo faz mais sentido. Ou seja, a gente usa muito, como eu disse lá em cima, a gente usa muito no if else os operadores lógicos, tá vendo? Eles dão o quê? Eles auxiliam os operadores lógicos dessa conexão. Se não tivesse esse e no meio, vamos pensar, não tem esse e no meio. Se está chovendo, tem guarda-chuva, escreva você pode sair. Qual que é o sentido disso? Não tem sentido. Esse e está dando conexão, dando sentido de junção, ou seja, tem que estar chovendo e você tem que estar e tem que ter guarda-chuva para você poder sair. Melhor lógica? Caso contrário, fique em casa. Conclusão, cara. Olha essa imagem aqui, eu vou dar até um zoom aqui para você ver. Ó. Presta atenção.
Deixa eu ir aqui pro lado, pronto. Os operadores lógicos, eles estão intimamente ligados com a nossa vida diária, cara. Com a nossa vida, mano. Tipo assim, a programação no geral vai ser isso. Vai ser a sua vida, vai ser a sua vida ligada com a programação. Então assim, toda vez que você for olhar um problema de programação, pensa assim, cara, que isso, como que eu posso ver isso no meu dia a dia? Porque, mano, programação é baseada na nossa vida, no nosso cotidiano. Não tem como você não achar. E a programação está associada com os operadores lógicos. Cara, eu espero que você tenha entendido que essa aula tenha explodido a sua cabeça, não literalmente, óbvio, para você poder desbloquear o seu raciocínio sobre operadores lógicos. Caso você queira ter acesso ao PDF, caso você queira ver o nosso curso 100% de graça sobre lógica de programação, link na descrição. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.